Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Bem-vindos, bem-vindos de todo o meu coração. A Igreja Cristo Vive tem um espaço criado e aberto por Deus na televisão, na rádio, nas mídias sociais, porque nós temos uma palavra que pode efetivamente mudar toda a sua vida. Nós temos uma mensagem frutífera que traz a abundância de Deus para aqueles que a ouvem e a praticam. O objetivo do nosso programa, ao estarmos aqui neste canal de televisão, é exatamente lhe proporcionar a oportunidade para que você conheça a igreja, conheça o altar da igreja e ouça uma mensagem transformadora, uma mensagem renovadora, uma mensagem geradora, inspiradora, geradora de vida, uma mensagem inspiradora. Então, com vocês, a primeira parte, nós vamos fazer segunda, terça e quarta, desta mensagem que certamente, vinda do coração de Deus, mudará a sua vida. Com vocês, o culto da Igreja Cristo Vive. Em alguns instantes eu volto. O tema é mordomo fiel, um lar feliz. Muitos propósitos há no coração do homem, muitos. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. A vontade, a soberania. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, em amor predestinado, aqueles que são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, são a noiva, são a igreja, a eclésia, são meus filhinhos em Cristo Jesus. Nós hoje vamos tratar de um assunto que eu reputo de grande importância sobre a mordomia fiel, o mordomo fiel, o administrador das coisas que Deus outorga de forma fiel. Ele produz, ele constrói um lar feliz. E deixa eu lhe explicar o porquê desse assunto. Muitos cristãos vivem uma vida profundamente endividada. Vivem com uma canga, uma carga de dívidas, de empréstimos, que vão se acumulando dia a dia. Isto é público e notório. Nós recebemos muitas palavras vindas para a igreja dizendo: eu estou sufocado, eu não aguento mais o peso das dívidas. E você sabe que viver endividado gera uma grande pressão. É a pressão financeira e é uma pressão emocional e familiar. E isto rouba a alegria da vida. Isto tira a paz do lar. Isso esboroa a família. Porque, amados, é uma batalha muitas vezes desalentadora. Quando a pessoa tem uma carga financeira, ou porque perdeu, e às vezes são perdas atrás de perdas, isto gera uma constante pressão e tensão dentro da família. E eu vou mais, eu preciso de ensinar isto à igreja, porque às vezes a pressão financeira traz um resultado muito devastador. São brigas, são discussões, são problemas que vão dividindo a família. E eu sei, por experiência própria e como pastor da sua alma, que só se você aprender a desenvolver um estilo de vida de generosidade e uma boa administração
do dinheiro, é que você pode acabar com esse fruto venenoso, esses erros que tornam o lar um lugar tóxico. Eu sei que você está entendendo o que o Espírito está mostrando. Quando há pressão financeira, quando há dívidas, quando há dificuldades financeiras, isso se torna venenoso. Isso se torna tóxico. Porque se eu não desenvolvo esse espírito de generosidade, e eu venho insistindo com isso já há 4 meses, e a sensação que pode dar em alguns corações é que, apóstolo, o senhor está sendo muito piegas, falando de generosidade como solução de todos os problemas. Deixe-me dizer, é sim a solução de todos os problemas. Porque foi o sábio Salomão quem ensinou em Provérbios 11, 25, e ele diz: a alma generosa prosperará. Estou falando de generosidade com as questões financeiras, estou falando de generosidade nas relações, no tempo, na habilidade, nos talentos que Deus dá. Se eu não for uma pessoa generosa, se eu não dividir a minha vida, se eu não compartilhar a minha vida, eu vou ser o quê? Um egoísta. Você já imaginou um marido egoísta? O descalabro que é um lar quando tem um marido egoísta, ou uma mulher egoísta, que só pensa nele, só pensa nela. É aí que vem o veneno, é aí que vem a questão tóxica da relação, porque eu tenho que desenvolver um espírito de generosidade. Creia nisto, amado. Estou lhe falando porque ouvi do Espírito esta questão. A alma generosa prospera. Quem dá a beber, quem divide a sua vida, vai ser descedentado, tem retorno. Tudo que eu semeio, eu colho. Então, nós precisamos saber que todo ser humano nasce em pecado, nasce quebrado, nasce com defeitos, nasce com uma natureza pecaminosa e nasce com uma natureza egoísta. Todos nós temos experiências, quizás do nosso passado, de como nós fomos egoístas. Quantas vezes uma pessoa perde um marido, perde uma esposa, e depois diz: puxa, que falta me faz, eu deixei de viver, eu deixei de amar, eu deixei de dar flores, eu deixei de dar reconhecimento, por egoísmo, porque a pessoa pensou, não, porque ela não era generosa. Então, por isso a necessidade desesperada da redenção, porque quando Jesus redime alguém, quando Jesus tira alguém das trevas para a luz, da morte para a vida, da ira para a graça, quando ele opera esta regeneração, uma das áreas que Deus trabalha imenso e profundamente é a questão do coração. É aqui, diz que é do coração que procedem os maus desígnios, e um deles é o egoísmo. Um deles é o egoísmo. Então, o resultado, você sabe, o casamento, a família, é um exercício que leva 2 pessoas a viverem em harmonia. Mas quando não há uma boa mordomia, uma boa administração, há uma má mordomia, gera uma pressão, gera um desgaste, porque não é fácil viver em harmonia. Mas nós somos cristãos, nós somos crentes, nós temos que lutar por esta questão de desenvolver um coração generoso. O coração generoso faz uma boa administração das coisas que Deus dá. Deus não deu vida, eu tenho que saber administrar a vida.
Deus não deu talentos, eu tenho que saber administrar. Deus não deu tempo, eu tenho que saber administrar. Deus deu dinheiro, eu tenho que saber administrar. A má administração nas finanças causa mais problemas matrimoniais do que qualquer outra coisa. Porque primeiro fere a comunicação se torna muito difícil. Depois há um estresse na relação. Depois há problemas físicos, depois há problemas emocionais, depois há problemas de saúde. Então cabe à igreja sim ensinar estas questões, porque nós todos nascemos, além das questões espirituais de pecado, todos nós nascemos com uma dose tremenda de egoísmo. Só que a regeneração, o novo nascimento, a transformação que Deus faz, não permite no coração do crente o egoísmo. O egoísmo com a família, o egoísmo com o tempo, com os talentos, com os dons e com o dinheiro. Porque quando eu sou egoísta, nas minhas relações com a minha esposa, com o meu marido, e nas minhas relações com o meu dinheiro, eu estou permitindo que um espírito de mamon me domine. Atenção, eu já tenho ensinado isso. Um espírito de mamon. Quando você vê uma pessoa reagir contra uma coisa que Deus determinou, especialmente nas questões financeiras, não pense que essa pessoa é uma pessoa pão dura, segura. Ela é, na realidade, uma pessoa dominada pelo espírito de mamon. E aí, muitas vezes se idolatra o dinheiro. As pessoas pensam, o dinheiro é que traz felicidade, o dinheiro é que traz satisfação. Se eu tiver mais dinheiro, eu terei mais bens, eu serei muito mais feliz. Isto é um espírito de idolatria. No livro de Êxodo 24, ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há nos céus, nem embaixo da terra, nem águas, nem debaixo da terra. Então, veja, Deus disse, não tenhas uma imagem. Mas às vezes essa imagem de idolatria passa ao dinheiro. E se eu for dominado por essa idolatria do dinheiro, eu sou egoísta. E se for um egoísta, eu nunca terei paz dentro da minha relação, de casa, de família. Assim muitas pessoas vivem infelizes, sem harmonia familiar, por causa da idolatria com o dinheiro. Porque ela não se permite ser generosa. Mamon é um espírito destruidor da felicidade e da harmonia familiar. Você vê aquele marido egoísta que a esposa diz assim, eu gostaria de fazer as unhas. E o marido diz, olha, rói, agora gastar dinheiro e fazer unha. Porque ele pensa nele, ele é egoísta. Então, e note uma coisa, que o egoísmo não é uma coisa da boca, é uma coisa que procede do coração. Muita gente se esquece disso, que a grande maioria dos problemas da relação, dos problemas e das más relações familiares, começa com a questão do dinheiro, mal administrado. Mamon é um espírito destruidor da felicidade e da harmonia familiar. Por isso Deus disse que nós não deveríamos ser egoístas, não poderíamos ser avarentos, porque isto é mal. Isto é mal. 1 de João tem uma palavra que reforça essa ideia, olha só, me acompanhe. 1 de João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, disse João, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então ele fala em concupiscência. O que é concupiscência? É uma forma de obsessão pela posse. A concupiscência afeta toda a nossa conduta.
afeta a carne, afeta os olhos, afeta a soberba da vida. Então, às vezes, a pessoa está tão obcecada pelo ter, que ela se torna egoísta e, como tal, fere as relações familiares. Leva até a depressão, leva até a tendências suicidas. Tal é o espectro amplo desta questão. Provérbios 27, 20 disse: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O inferno e o abismo nunca se fartam. O mal quer mais mal, o abismo quer mais abismo. Por quê? Porque a concupiscência, essa obsessão que as pessoas às vezes têm, é meu, é só meu, não toca, não pode, isto leva à destruição. O inferno e o abismo nunca se fartam, os olhos do homem nunca se satisfazem. Vejam os senhores, nós estamos agora começando a ver nas mídias sociais, nos jornais, na televisão, muitos daqueles que foram proeminentes na política brasileira estão agora debaixo de condenação. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, houve um juiz que teve peito de encarar todo mundo e começou a colocar pontos nos is, traços nos t's, e começou a revelar o que estava oculto para a nossa sociedade. E você percebe que realmente o inferno e o abismo não se fartam, e os olhos dos homens não se satisfazem. O indivíduo conseguiu 10, ele quer 20. Conseguiu 20, ele quer 100. Conseguiu 100, ele quer 1 milhão. Conseguiu 1 milhão, ele quer... Então, foram lá dentro de um apartamento e tinha, aparentemente, para mim tinha muito mais, aparentemente, 51 milhões. Sabe quanto tempo o indivíduo precisa para gastar 51 milhões? A vida dele e mais 50 vidas. Mas como o inferno não se satisfaz, o cara diz: não, eu quero. E eu quero lesando a mim e a você, atenção, hein? Lesando aquela gente que morre em fila do hospital, que não tem educação para os filhos. Porque se o governo nos desse uma boa saúde, educação e segurança, tudo bem, vamos pagar os impostos, porque dá a César o que é de César. Mas se você quer um médico melhor, você tem que ter um cartão de saúde. Se você quer uma escola melhor, vai ter que pagar um colégio particular. Então, não há a troca. E quem foi que levou o país ao abismo? Pessoas cujos olhos nunca se satisfaziam. É por isso, nós temos hoje uma crise no Brasil de civilidade. Você vê, hoje quando você fala do Brasil, isto é uma nação linda, poderosa, maravilhosa, riquíssima, mas tem gente que tem vergonha de dizer que é brasileiro. Nós tínhamos aqui famílias que, quando eu cantava o hino nacional aqui, se levantaram e foram embora, porque não admitiam cantar o hino nacional, porque não tem mais amor à sua pátria, porque aqueles que estavam lá no vértice da pirâmide humilharam o povo durante gerações. E o abismo e o inferno, isso nunca se farta, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Você vê agora, nesta tentativa de se passar a limpo o Brasil, tem muita gente aí com dores de parto, porque quis demais. E assim, amado, não é o problema só da pessoa usurpar o dinheiro da nação. A conta não fecha, porque diz assim: quantas pessoas morreram porque não tiveram assistência médica nos hospitais? Montes. Quantas pessoas deixaram de estudar porque não tem professor? Monte. Quantas pessoas, amado, ouça, este é um país brilhante. Os melhores médicos de cirurgia plástica estão aqui, os melhores cientistas de obstetrícia estão aqui, os melhores cardiologistas do mundo estão aqui, os melhores jogadores de futebol estão aqui, as melhores igrejas do mundo estão aqui, amado, os melhores crentes do mundo estão aqui, amado. Isso é um país brilhante, maravilhoso.
Agora, o egoísmo separa as pessoas. Atenção, quando nós falamos do Nordeste, nós não estamos falando do Nordeste, nós estamos falando do Brasil. Então nós só vamos conhecer esta nação por regiões? É região norte, região nordeste. Mas nós somos um único país. Nós temos eu volto a dizer, nós temos o hino nacional mais lindo e mais importante do mundo, cara. Quando começa a tocar, eu me arrepio todo. Eu não nasci aqui, mas este é o país que me recebeu como filho amado. Amado, eu amo o Brasil e eu amo este país de tal forma que eu dou testemunho em todo lugar onde eu ando. Eu e minha esposa damos testemunho, amado, da importância deste país. Agora, o inferno diz: tira do povo. Tira do povo. Morreu, paciência. Tira do povo. Então, isto é o espírito de Mamon, que eu quero lhe explicar, o espírito de Mamon. Então, eu vou pensar ainda, abro aqui um parênteses, amado, porque assim, nós temos hoje, no Brasil, um grupo de mais de 200 pessoas multi-hipermilionárias. Não daria para estas pessoas ajudarem a construir escola, ajudarem a construir blocos econômicos, ajudar a construir hospital? Então, mas tira-se desta terra e não se investe nesta terra? Tira nesta terra e põe na Suíça, tira nesta terra e põe nos Estados Unidos, ganha nesta terra, gasta nesta terra, mano. O que custava esses grandes banqueiros construir 20, 30, 100 escolas? Mas isso é bloco em cima um do outro, é baratíssimo, pá. Mas o abismo e o inferno não se fartam. Ele quer mais e mais. Então, nunca haverá uma vida financeira em ordem sem se romper com o espírito do Mamon. Aprender a viver contente. Nós depois vamos tratar deste assunto na quarta-feira. Hebreus 13:5, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, seja generoso. Uma mulher generosa faz o marido viver feliz. Um homem generoso faz a mulher viver feliz. Não seja avaro, não seja egoísta. Contenta-te com as coisas que tem, porque ele tem dito: eu nunca te deixarei. Deus disse: eu jamais te abandonarei. Amado, Deus nunca nos abandonará. Creia nisto. Estou lhe falando do Espírito Santo, estou lhe falando da coragem de Jesus. Amado, Ele não te deixará, Ele não te abandonará. Ele nunca, jamais, em hipótese alguma, despreza ou vira as costas a um filho dele. Agora ele disse: não seja avaro. O tema é mordomo fiel, um lar feliz. Bom, estamos encerrando o nosso programa, hoje é segunda-feira, lembrando que logo à noite teremos um grande encontro de oração, confissão e milagres, ministério de intercessão dirigido pelo Bispo André e pela Bispa Cristiane, aqui na Cristo Vive, na Rua Maricá, 320, bairro de Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro. Venha estar conosco, venha dar um passo de fé que será arrebatador na sua vida. Um passo de fé faz o Espírito de Deus manifestar poderosamente na vida da pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esteja conosco aqui na Cristo Vive. Nosso telefone de contato é 3017 9090. Antes de terminarmos o programa, a minha expressão de amor e de gratidão pela vida dos empresários e empreendedores Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, são os proprietários do Turbomil. Esse mercado em Vila Emil Mesquita, na Baixada, é uma fonte de vida. As pessoas que fazem as suas compras nesse mercado, todas dão testemunho, foram extremamente abençoadas. Com vocês, o Turbomil, como parte desta programação. Vamos terminar então. Minha gratidão à minha equipe de televisão, ao povo da Igreja Cristo Vive. Em meu nome, apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz. E que essa mensagem que começou a frutificar dê frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 na sua vida. Um dia muito feliz, graça e paz. Com Jesus, o barco vai bem. Graça e paz.